Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e estou aqui hoje para dar continuidade à leitura de Percy Jackson e o Mar de Monstros, com o capítulo 8, que é intitulado Nós Embarcamos no Princesa Andrômeda. Eu estava olhando para as ondas quando Annabeth e Tyson me acharam. O que está acontecendo? Perguntou ela. Ouvi você gritando por socorro. Eu também, disse Tyson. Ouvi você gritar. Coisas ruins estão atacando! Eu não chamei vocês, falei. Estou bem. Mas então quem? Annabeth notou os 3 sacos de viagem amarelos. Depois a garrafa térmica e o frasco de vitaminas que eu estava segurando. Que... Ouçam bem, não temos muito tempo. Contei-lhes minha conversa com Hermes. Quando terminei, pude ouvir guinchos à distância. A patrulha de arpias identificando nosso cheiro. Percy, disse Annabeth. Temos que partir na missão. Vamos ser expulsos, você sabe. Confie em mim, sou especialista em ser expulso. E daí? Se fracassarmos, não haverá nenhum acampamento para voltar. Sim, mas você prometeu a Kiron. Prometi que ia manter você afastado do perigo. E só posso fazer isso indo com você. Tyson pode ficar e contar a eles. Eu quero ir, disse Tyson. Não! A voz de Annabeth soou quase em pânico. Quer dizer, vamos lá, Percy, você sabe que é impossível. Outra vez me perguntei por que da antipatia dela pelos Ciclopes. Havia alguma coisa que Annabeth não estava me contando. Ela e Tyson me olharam esperando uma resposta. Enquanto isso, o navio de cruzeiro se afastava cada vez mais. A questão era que parte de mim não queria a companhia de Tyson. Eu passara os últimos 3 dias muito perto do cara, sendo ridicularizado pelos outros campistas e envergonhado 1 milhão de vezes por dia, constantemente lembrado de que éramos parentes. Eu precisava de um pouco de espaço. Além disso, não sabia quanta ajuda ele poderia oferecer ou como eu faria para mantê-lo em segurança. Sem dúvida, ele era forte, mas era uma criancinha em termos de ciclopes. Talvez 7 ou 8 anos de idade mental. Eu podia imaginá-lo perdendo o controle e começando a chorar enquanto tentávamos passar por algum monstro ou coisa assim. Íamos ser mortos por causa dele. Por outro lado, o som das arpias estavam chegando mais perto. Não podemos deixá-lo, decidi. Tântalo vai castigá-lo por termos partido. Percy, disse Annabeth tentando manter a calma. Estamos indo para a ilha de Polifemo. Polifemo é um C-I-C... Um C-I-C... Ela bateu os pés de frustração. Por mais esperta que fosse, Annabeth também era disléxica. Poderíamos ficar lá a noite inteira enquanto ela tentava soletrar Ciclope. Você sabe o que eu quero dizer. Tyson pode vir, insisti. Se ele quiser. Tyson bateu palmas. Eu quero! Annabeth me fuzilou com o olhar. Mas acho que ela percebeu que eu não ia mudar de ideia. Ou talvez simplesmente soubesse que não tínhamos tempo para discutir. Tudo bem, disse ela. Como chegamos até aquele navio? Hermes disse que meu pai ajudaria. E então, cabeça de alga? Está esperando o quê? Eu sempre achei difícil chamar meu pai. Ou rezar, ou o que seja. Mas avancei para as ondas. Pai? Chamei. Como vão as coisas? Percy! Sussurrou Annabeth. Estamos com pressa! Precisamos da sua ajuda. Falei um pouco mais alto. Precisamos chegar até aquele navio. Tipo, antes que sejamos comidos ou coisa parecida. Então... De início, nada aconteceu. As ondas quebravam na praia, como sempre. As arpias pareciam estar logo atrás das dunas. Então, cerca de 100 metros mar adentro, 3 linhas brancas apareceram na superfície. Moveram-se com velocidade em direção à praia, como garras rasgando o oceano. Quando se aproximaram, as águas se abriram e as cabeças de 3 corcéis brancos se ergueram das ondas. Tyson prendeu a respiração. Peixes pôneis! Ele estava certo. Quando as criaturas se arrastaram para a areia, vi que eram cavalos apenas na frente. A metade traseira era de corpos prateados de peixe, com escamas reluzentes e nadadeiras arco-íris na cauda. Cavalos marinhos, disse Annabeth. São lindos. O mais próximo relinchou, agradecendo, e esfregou o focinho em Annabeth.
Vamos admirá-los depois, falei. Vamos. Ali! Guinchou uma voz atrás de nós. Crianças más fora dos chalés. Hora do lanche para as arpias sortudas? 5 delas estavam pairando acima das dunas. Pequenas bruxas gorduchas, com a cara chupada. Garras e asas de penas pequenas demais para o corpo. Elas me lembravam um cruzamento de atendente de lanchonete com passarinho. Não eram muito rápidas, graças aos deuses. Mas eram ferozes quando pegavam alguém. Tyson, disse eu, agarre um saco de viagem. Ele ainda estava olhando boquiaberto para os cavalos marinhos. Tyson! Hã? Venha! Com a ajuda de Annabeth, consegui fazê-lo se mexer. Recolhemos os sacos e montamos nos nossos corcéis. Poseidon devia saber que Tyson era um dos passageiros, pois um dos cavalos marinhos era muito maior do que os outros dois, do tamanho certo para transportar um ciclope. Meu cavalo marinho se virou e mergulhou nas ondas. Annabeth e Tyson seguiram logo atrás. As arpias nos amaldiçoaram, implorando para seus lanches que voltassem. Mas os cavalos marinhos dispararam sobre a água na velocidade de jet skis. As arpias ficaram para trás, e logo a praia do acampamento meio-sangue nada mais era senão uma mancha escura. Será que eu voltaria a ver aquele lugar? Naquele momento, porém, eu tinha outros problemas. O navio de cruzeiro agora crescia diante de nós. Nossa carona para a Flórida e o mar de monstros. Montar o cavalo marinho era ainda mais fácil do que montar um Pégaso. Nos deslocamos depressa, com o vento no rosto, disparando nas ondas de modo tão suave e firme que mal precisei me segurar. Quando nos aproximamos do navio, percebi o quanto era enorme. Era como olhar para um edifício em Manhattan. O casco branco tinha pelo menos 10 andares, e acima dele havia mais uma dúzia de convéseis com balcões e vigias iluminados. O nome do navio estava pintado logo acima da linha da proa, em letras pretas, iluminadas por um refletor. Levei alguns segundos para decifrá-lo. Princesa Andrômeda. Presa à proa havia uma enorme figura. Uma mulher com 3 andares de altura vestindo uma túnica grega branca, esculpida para parecer que estava acorrentada à frente do navio. Ela era jovem e linda, com cabelos pretos flutuantes. Mas sua expressão era de terror absoluto. Por que alguém iria querer uma princesa aos gritos na frente do navio de suas férias? Eu não tinha ideia. Lembrei-me do mito de Andrômeda e de como ela fora acorrentada a uma rocha pelos próprios pais, como sacrifício a um monstro marinho. Talvez seu boletim fosse horrível ou coisa assim. De qualquer modo, meu xará, Perseu, a salvara no último minuto e transformara o monstro marinho em pedra usando a cabeça da medusa. Aquele Perseu sempre vencia. É por isso que minha mãe me deu seu nome, muito embora ele fosse filho de Zeus e eu de Poseidon. O Perseu original foi um dos únicos heróis dos mitos gregos que tem um final feliz. Os outros morreram, traídos, espancados, mutilados, envenenados ou amaldiçoados pelos deuses. Minha mãe esperava que eu herdasse a sorte dele. Do jeito como minha vida ia até ali, eu não estava lá muito otimista. Como vamos embarcar? Gritou Annabeth, mais alto que o barulho das ondas. Mas os cavalos marinhos pareciam saber que era preciso. Deslizaram ao longo do estibordo do navio, passando facilmente através da enorme esteira, e encostaram-se junto a uma escada de serviço rebitada no casco. Você primeiro, disse a Annabeth. Ela jogou o saco de viagem no ombro e agarrou o primeiro degrau. Depois que ela se içou para a escada, seu cavalo marinho relinchou uma despedida e mergulhou na água. Annabeth começou a escalar. Deixei-a subir alguns degraus, então a segui. Por fim, restara somente Tyson na água. Seu cavalo marinho estava divertindo com aéreos de 360 graus e saltos para trás. E Tyson ria histericamente, o som reverberando no casco do navio. Tyson, shh! Venha, grandão! Não podemos levar arco-íris? Perguntou, o sorriso sumindo. Olhei para ele. Arco-íris? O cavalo marinho relinchou, como se tivesse gostado de seu novo nome. Nós temos de ir, disse eu. Arco-íris? Bem, ele não pode subir escadas. Tyson fungou. Ele enterrou a cara na crina do hipocampo. Vou sentir saudade, arco-íris. O cavalo marinho emitiu um som de relincho que eu poderia jurar que era choro.
Quem sabe a gente encontra com ele de novo, sugeri. Ah, por favor, disse Tyson, animando-se imediatamente. Amanhã! Não fiz nenhuma promessa, mas consegui convencer Tyson a dizer adeus e se agarrar à escada. Com um último relincho triste, Arco-Íris, o hipocampo, deu um salto mortal para trás e mergulhou no mar. A escada levava a um convés de manutenção cheio de botes salva-vidas amarelos. Havia uma porta dupla trancada, que Annabeth conseguiu arrombar com sua faca e uma boa dose de pragas em grego antigo. Imaginei que teríamos de nos esgueirar por ali, já que éramos clandestinos e tudo mais. Mas depois de examinar alguns corredores e espiar, por cima de um balcão, um enorme corredor central ladeado por lojas fechadas, comecei a me dar conta de que não havia ninguém de quem nos esconder. Quer dizer, é claro que estávamos no meio da noite, mas andamos metade da extensão do navio e não encontramos ninguém. Passamos por 40 ou 50 portas de cabines e não ouvimos ruído algum atrás delas. É um navio fantasma, murmurei. Não, disse Tyson, manuseando a alça do seu saco de viagem. Cheiro ruim. Annabeth franziu o senho. Não sinto cheiro de nada. Os ciclopes são como sátiros, disse eu. Eles podem farejar monstros, não é verdade, Tyson? Ele fez que sim, nervoso. Agora que estávamos longe do acampamento meio-sangue, a névoa distorcia seu rosto de novo. A não ser que eu me concentrasse muito, parecia que ele tinha 2 olhos, não um. Certo, disse Annabeth. Então está sentindo cheiro de quê exatamente? Coisa ruim, respondeu Tyson. Beleza, resmungou ela. Isso esclarece tudo. Fomos para fora, no deck da piscina. Havia fileiras de espreguiçadeiras vazias e um bar fechado, com uma cortina de correntes. A água da piscina brilhava de modo fantasmagórico, ondulando de um lado para o outro com os movimentos do navio. Acima de nós, à frente e atrás, havia mais decks. Uma parede de escalada, uma pista de minigolfe, um restaurante giratório, mas nenhum sinal de vida. E, no entanto, eu senti algo familiar, algo perigoso. Tinha a impressão de que, se não tivesse tão cansado e exausto de tanta adrenalina por causa da nossa longa noite, talvez conseguisse dar um nome para o que estava errado. Precisamos de um esconderijo, disse eu. Algum lugar seguro para dormir. Dormir, concordou Annabeth cansada. Exploramos mais alguns corredores até chegarmos a uma suíte vazia no 9º deck. A porta estava aberta, o que me pareceu estranho. Havia uma cesta de chocolate sobre a mesa, uma garrafa gelada de cidra espumante sobre a mesa de cabeceira e uma pastilha de hortelã em cima do travesseiro com um bilhete manuscrito que dizia: aproveite seu cruzeiro. Abrimos nossos sacos de viagem e descobrimos que Hermes realmente pensara em tudo. Roupas, artigos de toalete, rações de acampamento, um saco ziplock cheio de dinheiro, uma bolsa de couro cheia de dracmas de ouro. Conseguira até mesmo incluir o oleado de Tyson e suas ferramentas em um pedaço de metal. O boné da invisibilidade de Annabeth, o que fez os dois se sentirem um pouco melhor. Vou estar na porta ao lado, disse Annabeth. Vocês, garotos, não bebam nem comam nada. Acha que este lugar é encantado? Ela franziu a testa. Não sei. Alguma coisa não está certa. De qualquer jeito, tenham cuidado. Trancamos nossas portas. Tyson desabou na cama. Ele mexeu por alguns minutos em seu projeto de trabalho em metal, que ainda não me mostrara, mas logo começou a bocejar. Enrolou seu oleado e adormeceu. Fiquei deitado na cama olhando pela vigia. Pensei ter ouvido vozes no corredor, como sussurros. Sabia que não era possível. Andamos pelo navio inteiro e não vimos ninguém. Mas as vozes me mantiveram acordado. Elas me lembraram a viagem ao mundo inferior. Os ruídos que os espíritos dos mortos faziam ao passarem. Por fim, meu cansaço levou a melhor. Caí no sono e tive meu pior pesadelo até então. Eu estava numa caverna, à beira de um poço enorme. Conhecia muito bem o lugar. A entrada para o Tártaro. Eu reconheci a risada fria que ecoava da escuridão abaixo. Ora, ora, jovem herói! A voz era como uma lâmina de uma faca rasgando a pedra. O caminho de outra grande vitória. Eu quis gritar para que Cronos me deixasse em paz. Quis sacar contra a corrente e derrubá-lo com um golpe. Mas não conseguia me mover.
E mesmo que conseguisse, como iria matar alguém que já tinha sido destruído, picado em pedacinhos e lançado nas trevas eternas? Não permita que eu detenha, disse o Titã. Talvez desta vez, quando fracassar, vá perguntar a si mesmo se vale a pena ser escravo dos deuses. Como foi mesmo que seu pai demonstrou agradecimento nos últimos tempos? Sua gargalhada encheu a caverna, e subitamente a cena mudou. Era uma caverna diferente. O quarto prisão de Grover, no covil do Ciclope. Grover estava sentado junto a um tear usando seu vestido de noiva encardido, desfazendo em desespero os fios da cauda inacabada do vestido. Docinho! Gritou o monstro atrás da rocha. Grover ganiu e começou a tecer os fios de volta. O quarto estremeceu quando a rocha foi empurrada para o lado. Assomando à porta estava o Ciclope tão enorme que fazia Tyson parecer verticalmente desafiado. Tinha dentes amarelos e tortos, e mãos ásperas, quase do meu tamanho. Usava uma camiseta roxa desbotada que dizia Expo Mundial de Carneiros 2001. Devia medir pelo menos 5 metros. Porém, o mais assustador era seu enorme olho leitoso, marcado e recoberto por uma teia de cataratas. Se não era completamente cego, estava muito perto disso. O que está fazendo? Perguntou o monstro. Nada, disse Grover em tom de falsete. Só tecendo a cauda do meu vestido de noiva, como pode ver. O Ciclope estendeu uma das mãos para dentro do quarto e tateou até encontrar o tear. Apalpou o tecido. Não ficou nem um pouco maior. Ah, ficou sim, querido. Está vendo? Acrescentei pelo menos 3 centímetros. Está demorando demais, urrou o monstro. Então ele farejou o ar. Você tem cheiro bom, como os bodes. Ah! Grover forçou uma risadinha. Você gosta? Eu uso só pra você. O Ciclope mostrou os dentes pontudos. Bom de comer. Ah, você é tão galanteador. Chega de atrasos. Mas, querido, eu não estou pronta. Amanhã. Não, mais 10 dias. 5. Ah, bem, então 7, se você insiste. 7? Isso é menos que 5, certo? Certamente. Ah, sim. O monstro resmungou, não muito satisfeito com sua negociação, mas deixou Grover continuar tecendo e rolou a rocha de volta a seu lugar. Grover fechou os olhos e respirou fundo, trêmulo, tentando acalmar os nervos. Depressa, Percy, murmurou ele. Por favor, por favor, por favor. Acordei com o apito do navio e uma voz no alto-falante. Alguém com um sotaque australiano que parecia alegre demais. Bom dia, passageiros! Hoje estaremos no mar o dia inteiro. Tempo excelente para a festa de mambo à beira da piscina. Não esqueçam o bingo de $1 milhão no salão do Kraken, a 1 hora. E para os nossos hóspedes especiais, exercício de estripação no convés principal. Sentei-me na cama. O que ele disse? Tyson gemeu, ainda meio dormindo. Estava deitado na cama, de barriga para baixo. Os pés tão além da beirada que foram parar no banheiro. O homem alegre disse... Exercícios com equipamentos? Eu esperava que ele estivesse certo. Mas então ouvi uma batida insistente na porta interna da suíte. Annabeth enfiou a cabeça para dentro. Os cabelos loiros pareciam um ninho de rato. Exercício de estripação? Depois de vestidos, nos aventuramos a caminhar pelo navio. Ficamos surpresos ao vermos outras pessoas. Uma dúzia de idosos indo tomar café da manhã. Um pai levando os filhos para o mergulho matinal na piscina. Tripulantes em impecáveis uniformes brancos, tocando chapéus em saudação aos passageiros. Ninguém perguntou quem éramos. Ninguém prestou muita atenção em nós. Mas havia algo errado. Quando a família de nadadores passou por nós, o pai disse aos filhos: Estamos num cruzeiro, estamos nos divertindo. Sim, responderam as 3 crianças em uníssono. A expressão vazia. Estamos nos divertindo à beça. Vamos mergulhar na piscina. E afastaram-se. Bom dia, disse-nos um tripulante de olhos vidrados. Estamos nos divertindo à borda do Princesa Andrômeda. Tenham um bom dia. Ele se afastou. Percy, isso é muito estranho, sussurrou Annabeth. Estão todos em uma espécie de transe. Depois de passarmos por uma lanchonete, e vimos nosso primeiro monstro. Era um cão do inferno.
um mastim preto na fila do buffet, apoiado nas patas traseiras e com o focinho enfiado nos ovos mexidos. Devia ser jovem, pois era pequeno em comparação com a maioria, e não maior que um urso escuro. Ainda assim, meu sangue gelou. Eu quase tinha sido morto por um daqueles antes. O que era mais estranho. Um casal de meia idade estava na fila do buffet logo atrás do cão demônio, esperando pacientemente sua vez de se servir dos ovos. Pareciam não ter notado nada de extraordinário. Perdi a fome, murmurou Tyson. Antes que Annabeth e eu pudéssemos responder, uma voz reptiliana veio do corredor. Mas 6 chegaram ontem. Annabeth fez gestos frenéticos em direção ao esconderijo mais próximo, o banheiro feminino, e nós três entramos depressa. Eu estava tão apavorado que nem me ocorreu ficar com vergonha. Alguma coisa, ou melhor, 2 coisas, passaram deslizando pela porta do banheiro, fazendo um barulho como de uma lixa esfregando contra o carpete. Sim, disse uma segunda voz reptiliana. Ele os atrai. Logo estaremos fortes. As coisas deslizaram para dentro da lanchonete com um silvo frio que poderia bem ser risada de cobra. Annabeth olhou para mim. Temos de dar o fora daqui. Acha que eu quero ficar no banheiro das meninas? Do navio, Percy. Temos de dar o fora do navio. Cheira mal, concordou Tyson. E os cachorros comem todos os ovos. Annabeth tem razão. Precisamos dar o fora do banheiro e do navio. Eu estremeci. Se Annabeth e Tyson estavam concordando em alguma coisa, calculei que seria melhor escutá-los. Então, ouvi outra voz do lado de fora. Uma voz que me deixou mais gelado do que a de qualquer monstro. Só uma questão de tempo. Não me pressione, Agrio. Não estou pressionando, resmungou outro cara. Sua voz era mais profunda e ainda mais zangada que a de Luke. Só estou dizendo que se esse jogo não compensar... Vai compensar, disparou Luke. Eles vão morder a isca. Agora venha, temos que ir até a suíte do almirantado e verificar o caixão. As vozes se afastaram pelo corredor. Tyson choramingou. Saímos agora? Annabeth e eu trocamos olhares e entramos num acordo silencioso. Não podemos, disse a Tyson. Temos que descobrir o que Luke está aprontando, concordou Annabeth. E, se possível, vamos lhe dar uma surra, acorrentá-lo e arrastá-lo para o Monte Olimpo. Bom, gente, então essa foi mais uma leitura aqui para o canal Mosaicos e Miscelâneas. Esse capítulo é um capítulo bem interessante, né? Acontecem algumas coisas, deixa alguns questionamentos. Então, um dos questionamentos é logo no início, quando o Percy se pergunta o porquê que a Annabeth tem tanta raiva de Ciclopes? Por que ela tem tanto problema com Ciclopes? Então, o que será que ela está escondendo? O que aconteceu para ela ter essa raiva de Ciclopes? Então, acho que a gente vai ter que continuar lendo para descobrir mais pra frente o porquê desse problema que ela tem com Ciclopes. E eles partem nessa missão, né, com os hipocampos, os cavalos marinhos, chegam ao Princesa Andrômeda, ao navio, e de início parece que tá tudo vazio, não tem ninguém, o navio tá andando sozinho ali, sem tripulante, sem passageiros, sem nada, mas eles sentem que tem algo errado, inclusive o Tyson sente um cheiro ruim, né, ele sente um cheiro estranho. Logo depois, no outro dia, eles já acordam com pessoas no navio, circulando pelo navio, o capitão provavelmente falando nos alto-falantes, chamando todos para exercícios de estripação, né, os passageiros especiais. E eles logo descobrem que o navio tem passageiros, tem tripulantes e também tem monstros nesse navio, que eles não encontraram quando eles chegaram. E aí eles se escondem lá no banheiro, escutam aquelas vozes falando e logo depois decidiram ir embora, que eles precisavam sair dali o mais rápido possível, mas aí eles ouvem a voz do Luke conversando com alguém, falando sobre um jogo que tem que compensar, sobre uma isca e também sobre um caixão que eles têm que ficar de olho. Então aí já fica mais uma questão pendente. E aí eles decidem que eles têm que ficar, obviamente, para investigar. Então a gente vai ter que continuar lendo, ver os próximos capítulos para descobrir as respostas dessas perguntas. Primeira pergunta, por que a Annabeth tem essa raiva de Ciclopes? Por que ela detesta tanto assim os Ciclopes? E também, o que tem nesse caixão e o que o Luke está aprontando? Qual que é o plano dele? Como ele está envolvido nessa história? Por que esses monstros estão nesse navio? E que isca é essa? Quem que vai morder a isca? Então a gente vai ter que continuar lendo para descobrir.
Se você gostou então da leitura, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe com os amigos também, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Dá uma olhada na nossa abinha de vídeos, na nossa aba de playlists para conferir todas as leituras do canal. E aí nos vemos numa próxima leitura. Até mais, tchau, tchau.